Hoje é o primeiro dia útil, mas ele já começou a trabalhar ontem, cumprindo algumas promessas que fez durante a campanha. Vocês se lembram que ele tinha prometido acabar com os sigilos de 100 anos impostos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para diversos assuntos, desde as visitas que a primeira-dama recebia, visitas oficiais, carteira de vacinação de Jair Bolsonaro, dados sobre o inquérito que inocentou o então general da Ativa, Pazuello, a participar de um evento político no Rio de Janeiro, né? Ele deu 30 dias para que a Controladoria Geral da União se pronuncie a respeito do fim desses sigilos. Mas teve também decisão sobre Bolsa Família, sobre preço de combustíveis, sobre acesso a armas, e o Pedro Nogueira, ao vivo, direto de Brasília, vai dizer para a gente: o primeiro dia útil é hoje, mas os primeiros decretos de Lula 3 já foram assinados ontem, logo depois da posse, né, Pedro? Bom dia mais uma vez, meu amigo. Bom dia, Colombo. Bom dia novamente a todos que nos acompanham. Colombo, a gente que trabalha com política aqui em Brasília tem que cair da cama já lendo o Diário Oficial da União, que é onde saem as principais medidas do governo federal. E o de hoje está bastante rico em conteúdo para a gente entender o tom desse novo governo, que é, como você afirmou, é o primeiro dia útil, então essas primeiras medidas já estão na praça. Eu trouxe aqui um resumo de algumas delas. A primeira, claro, a estrutura de todos os ministérios, trabalho extensivo da equipe de transição que já está expresso para que o governo comece no primeiro dia já funcionando. Também a medida provisória que garante o pagamento do Bolsa Família de R$600, principal promessa de campanha do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Outra medida que também foi promessa de campanha é a determinação para que a Controladoria Geral da União apresente em 30 dias, um parecer sobre os sigilos centenários da administração pública, os sigilos pelos quais ficou famoso aí também o governo Jair Bolsonaro. Lula também prorrogou por mais 60 dias a isenção de tributos federais nos combustíveis, uma medida econômica também de impacto. Lula tirou do processo de desestatização algumas estatais, ou seja, algumas empresas que não vão ser mais privatizadas. São elas os Correios, a EBC, que é a empresa brasileira de comunicação, e também a Petrobras. Outra medida relacionada às políticas de Jair Bolsonaro é que o novo governo revogou decretos relacionados às políticas de liberalização das armas. Uma delas, por exemplo, é a redução de acesso às armas e munições. Também foi suspenso o registro de armas de uso restrito para os CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, e também foi suspensa a autorização para a criação de novos clubes de tiro. As medidas na área ambiental também já foram dispostas nesse primeiro dia. Lula determinou ao Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, que é o novo nome desse ministério, ele precisa apresentar em 45 dias a regulamentação do Conselho Nacional de Meio Ambiente. O novo governo também restabeleceu a política de combate ao desmatamento e também a governança do do Fundo Amazônia, para dar destino a 3,3 bilhões de reais em doações internacionais para combater o crime ambiental. Por fim, uma medida que é bastante característica desses governos do presidente Lula, como foram os últimos anteriores, foi restabelecer a política de participação social. O que é isso, Colombo? É a forma como a sociedade civil interage com o governo federal para fazer ali a avaliação e a produção de políticas públicas por uma série de comitês e conselhos que têm relações com os ministérios. Na estrutura dos ministérios isso também ficou muito claro, viu, Colombo? A maior parte dos ministérios já tem uma estrutura chamada Assessoria de Participação Social e Diversidade, que é justamente para fazer essa conversa com os movimentos sociais e a sociedade civil organizada. Volto com você, Colombo.